Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Possamos mais uma vez, no iniciar desta semana, através do estudo, elevarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a fim de entrarmos em sintonia com os companheiros espirituais que tanto nos auxiliam, nos protegem, nos instruem. Que o estudo de mais esta noite possa servir de valiosa instrução para todos nós. Ampara-nos e protege-nos a todos, Senhor Jesus, encarnados e desencarnados, em nossas necessidades do corpo e do espírito. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, que assim seja. Olá a todos. Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 62 do livro Instruções Psicofônicas, Mensagem do Espírito Dias da Cruz, que trata da terapêutica da prece. Dias da Cruz termina um trabalho de estudo no campo da influência obsessiva, fechando e coroando pela proposta de prevenção e tratamento das obsessões, das dificuldades espirituais, das emoções, a partir de uma construção de relacionamento que se dá a partir da prece com as esferas superiores da vida. Nós somos os seres responsáveis por nosso encaminhar dentro da nossa vida. Não é um espírito dito obsessor que nos destrói, mas a partir da nossa perspectiva de acomodação, de preguiça, de rebeldia diante das leis divinas, nos colocamos à mercê de seres iguais a nós mesmos. Emmanuel define que a obsessão, na realidade, é o encontro de duas pessoas muito parecidas. A obsessão é um casar de viciações, de dificuldades, de perturbações e limitações, que faz com que esses dois seres, jungidos muitas vezes na mesma linha de pensamento, parem no campo da sua caminhada evolucional. Aqui então, Dias da Cruz coloca a prece como um movimento e um gesto de maior compreensão das leis superiores que demarca um novo campo dentro do ser. Agora, não mais os valores materiais, mas a presença de valores espiritualizantes, valores que trazem conforto, alimentam espiritualmente. Qual é o alimento que nós ingerimos durante o nosso dia? As mensagens perturbadoras, limitantes, desgastantes, repetitivas, que fazem que nosso pensamento entre num ciclo contínuo de pensamentos viciados? Ou a nossa construção alimentar é pegar um versículo comentado por Emmanuel, retirar elementos que servem a uma prática diferenciada de vida, nos qualificando nesse grande caminhar que é o conjunto de múltiplas reencarnações. É hora de abrirmos os nossos olhos, não de olhar para a vida de uma forma iludida, mas olhar para a vida agora de uma forma mais ampliada, em que a realidade se faz presente e, apesar das dificuldades do mundo, eu tento trabalhar de uma forma diferente. É esse o projeto da espiritualidade superior. E hoje um instrumento para que possamos melhorar a nossa existência, e principalmente esse estado de estresse e de pandemia mental construídos agora nesse momento de solidão muitas vezes, é o recurso da prece. A prece permite que nós criemos comunicação com os espíritos desencarnados que têm bons motivos para nos incentivar nessa caminhada evolucional. Cada vez mais temos que sintonizar com essas altas esferas, aprendendo e apreendendo dentro da nossa existência corporal os melhores valores possíveis, as virtudes condizentes ao ensino desse grande mestre Jesus. Então, o livro base, Instruções Psicofônicas, autor espiritual, Dias da Cruz, a terapêutica da prece. Vamos lá.
que a gente pode retirar de bom para uma prática de vida mais qualificada, para um novo modelo de relacionamento, seja dentro de casa, junto à família, seja junto aos companheiros no trabalho, seja também no campo social. Então, para Dias da Cruz, a prece se trata de prevenção e tratamento. Se adoentado em termos emocionais, se vinculado por esse motivo às esferas inferiores da vida, a espíritos perturbados, desequilibrados, eu posso sim me utilizar da prece como um padrão de tratamento. Não só a água fluida que nós conhecemos na casa espírita, não só o passe que nós vamos colher nas reuniões, não só a reflexão a partir das palestras, mas também a questão da prece. Eu faço prece na hora em que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Na hora que eu acordo, eu agradeço a Deus a oportunidade bendita de estar nesse planeta Terra. E apesar das dificuldades, das minhas e dos que estão em torno, eu consigo me trabalhar de uma forma ajustada, aprendendo a cada dia o que seja o amor, o que seja o respeito, o que seja a caridade. É um pedido que condiciona todo o meu caminhar durante um dia. Se eu me vinculo às esferas superiores, ao meu bom amigo espiritual no primeiro minuto, quando eu acordo, a tendência é que os desafios, as perturbações durante o dia sejam reequilibradas de uma forma mais rápida, mais tranquila. Também que eu passe por momentos de habilitação que não requeiram muito desgaste da minha parte. Eu vou entrando nesse grande fluxo da vida, como se fosse um grande rio. Eu não nado contra a correnteza, mas vou a favor dessa grande construção chamada universo. Nós somos seres encarnados dentro de um planeta que está ordenado. Há um Pai Criador por cima de todos nós, e a proposição de passar por dificuldades dentro da vida ou o planeta passar por dificuldades são projetos espirituais para que possamos retirar as melhores lições possíveis disso. Depois de um ano de pandemia, eu já consegui retirar qual é a mensagem dessa pandemia para mim em termos individuais. Será que eu melhorei durante a minha estadia em casa? Ou será que eu só estou aguardando liberar de novo o mundo para que eu volte a outros padrões? Nós temos que estar satisfeitos com o que nós temos no momento presente. Temos que nos ajustar a todos os padrões de vida. Na abundância, feliz, equilibrado, harmônico. Na carência, feliz, harmonizado, tranquilo. É a grande construção do livro de Jó do Antigo Testamento. No primeiro momento, ele tem tudo, tem família, tem riquezas, tudo isso é retirado dele. E aí, a grande construção do livro de Jó é: você tem que aprender a ser honesto, fiel aos padrões divinos, tanto na pobreza quanto na riqueza. Você tem que trabalhar não o campo das aparências, não a construção de um status, não a construção de riqueza amoedadas, mas agora uma vinculação ao plano da sua essência. O que eu tenho de bom? Então, tratamento para aqueles que passam por dificuldades maiores e prevenção para todos nós. Prevenção para momentos difíceis, prevenção para desequilíbrios emocionais. Nos tempos de hoje, muita tristeza, muita depressão. A tristeza e a depressão, não retirando o aspecto psiquiátrico e psicológico necessário, muitas vezes, para o nosso reerguimento, mas também a necessidade de um cultivo diferenciado da vida, de um olhar diferente. A prece serve para isso. A prece é como aquele grande líquido que retira as escamas dos nossos olhos. Nós começamos a ver a vida de uma forma diferente. Então, prevenção e tratamento. No tratamento da obsessão, que é o tema, como eu disse, do Dias da Cruz, nesses vários estudos, é necessário salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. E aí, o nosso pensar é: o que é cura, o que é doença? A cura será que é o corpo saudável, sem nenhuma dificuldade orgânica? Ou a saúde verdadeira, será que é a saúde corporal? Ou a saúde legítima é a saúde da alma, é o equilíbrio da alma? Muitos são corporalmente saudáveis, mas no caminho de uma deterioração corporal e também moral, humana. Outros possuem o corpo chagados muitas vezes, mas num processo de reconquista da saúde e da cura legítima.
Jesus curou vários elementos ali no Novo Testamento, mas todos eles desencarnaram logo à frente. Todos nós desencarnamos. A verdadeira cura e o verdadeiro trabalho do Cristo é, além da cura corporal, a cura moral, a cura espiritual. Além de eu ser curado fisicamente, eu entender que o uso do meu corpo dentro do planeta Terra é para que eu aprenda a amar as criaturas e aprenda a amar a mim mesmo, aprenda a amar a criação. É esse o grande projeto para nós todos, que aprendamos a amar um pouco mais a cada dia. Então a prece como esse recurso de vinculação, segundo a lei de adoração de O Livro dos Espíritos, a prece é como se fosse um canal de comunicação, nós, a divindade. Podemos, a partir da prece, louvar, né? Louvar é achar e glorificar toda a beleza do universo. Entender e olhar para o céu durante as manhãs e ver o nascer do sol, ou ver aspectos da natureza que nós nos sintamos contemplados por estar vivenciando uma existência planetária sobre o vínculo com esse Pai de amor e bondade. Esse é o louvor, né? Tem o pedir também, talvez seja a nossa grande ênfase. E o pedido, todos eles são aceitos e o que eu peço vem logo à minha vida de uma forma rápida e da forma como eu quero? Não. O Pai Criador, como um Pai que quer nos orientar e nos traçar um caminho de desenvolvimento, nos dá o que seja produtivo para a nossa evolução espiritual. Nada mais, nada menos. Outro fator também. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta o pedido e não ter uma postura proativa dentro da vida. Não ter abertura, não ter receptividade. Eu peço determinada coisa, mas nem me encaminho para aquela determinada coisa. A necessidade, então, de aprender a pedir conscientemente. Ampliar a minha reflexão dentro dessa vida e entender, eu posso pedir, mas eu vou construir também um caminho para a conquista disso, que eu acho que é importante para a minha existência. Mas se não vier, porque não era importante para a minha existência. E os espíritos amigos, representantes desse Pai, vão me colocar num caminho que seja bom, em termos produtivos, em termos espirituais. Mas além desse pedido, o agradecimento também. Quantos de nós somos ingratos com esse grande Pai? Recebemos determinada vida. Eu nasci na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no país chamado Brasil. Dentro do mundo, em provas e expiações, eu, um espírito imperfeito, com muitas dificuldades, inibições e limitações. Caí numa família que me acolheu, meu pai, minha mãe e alguns irmãos. Eu participo e fui me desenvolvendo, agora engajo em determinado trabalho, participo de determinados grupos e muitas vezes, quando eu não sou grato, eu passo por tudo isso não gostando de nada que eu tenho. Não gosto da minha família, não gosto do lugar de onde eu nasci, não gosto dos grupos nos quais eu participo. Aí é um grande clique evolucional. O ser que passa por isso tem que pensar o porquê disso. Por que não aceito? Por que me abriga com a divindade? Por que esses recursos que foram dados para o meu pleno desenvolvimento são negados por mim? O que eu gostaria de ter? E a partir do que eu gostaria de ter, por que isso que eu recebi não é bacana para que eu possa fazer o meu desenvolvimento emocional, espiritual, moral e mental? Cada vez mais nós vamos ter que nos ajustar à vontade do Criador. A nossa vontade tem que estar ajustada com a vontade desse grande ser. Nós temos que desejar aquilo que é produtivo em termos espirituais. Muitas vezes o que é produtivo em termos espirituais são coisas que não me agradam. São coisas novas que chegam até mim. É conviver com alguém que eu não suporto nem olhar a cara. Então, nós temos que engajarmos e pagarmos o preço das nossas existências. Então, a prece. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. A perspectiva é, nos primeiros momentos que eu uso a terapêutica da prece, eu crio um relacionamento, uma comunicação ainda mais ou menos, mas com o meu desenvolvimento, com a construção a partir da disciplina de uma prece que não se projeta só a partir das palavras, mas também a partir de uma comunhão de pensamentos, eu vou constituindo esse contato perene com a divindade. Um contato que não termina, um contato que não cessa.
Jesus, né, estava em contato permanente com o Pai Criador. Ele era o representante do Pai no planeta Terra. Ele precisava de criar esses vínculos com essa figura do grande Pai, o grande Criador do universo. E nisso, ele, como grande representante, pôde fazer o melhor trabalho possível para todos nós como coletividade. Então, cada vez mais, treinamento a partir dessa terapêutica da prece, construindo um piso de conexão com esses espíritos superiores, construindo um piso de conexão com esses companheiros que nos auxiliam nas nossas caminhadas evolucionais. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Então, nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, e aí o nosso encontro nesse quarto íntimo é com o Pai Criador, principalmente. Não é Jesus, não é Espírito Superior, não. O encontro íntimo por dentro de nós é com o Grande Pai. Esse templo interior, a nossa centelha divina, se encontra num padrão que nós temos que construir de contato e encontro com esse grande Pai, Deus, que muitas vezes é extremamente difícil de falar sobre isso. Então é algo que a gente tem que sempre observar. Um contato nosso com o Pai, no segredo das íntimas aspirações. Isso quer dizer, eu tenho que me desvelar, me desnudar diante desse Pai. Pai, eu tenho determinados defeitos. Como diz lá a parábola do fariseu e do publicano, né? Eu sou pecador. Eu não tenho habilidade para determinadas coisas. Eu trato as pessoas de forma que eu não gostaria de ser tratado. Eu sou ainda muito vaidoso, cobiçoso, egoísta, orgulhoso. Então, Senhor, que o Senhor possa ter um encaminhamento para essas minhas dificuldades, me colocando propostas de habilitação à frente, porque eu não gosto de ser assim. E aí eu me desnudo diante desse relacionamento e a vida investe em mim. A vida investe no ser honesto, autêntico. Não aquele que constrói máscaras e acredita que se é a máscara do bonzinho, que o religioso muitas vezes faz isso. No segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Falo meus defeitos, falo minhas qualidades, falo as dificuldades pelas quais eu estou passando. Muitas vezes dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades em termos de entes perdidos, entes queridos que foram perdidos, morreram. E aí eu vou ter que abrir-me para esse Pai. Abrir é difícil, porque a nossa tendência é muitas vezes manter segredo das nossas coisas, mesmo na construção desse encontro com o Pai. E aí fazer uma prece é conversar com o Pai. Por isso Jesus criou essa imagem de Deus como um Pai amoroso, carinhoso, confortador, ao mesmo tempo um educador. Então eu me despindo, ele investe em mim. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Humberto de Campos, do livro Boa Nova, capítulo 18. Além disso, o Espírito diz da cruz, além dessa construção de comunicação a partir da prece, nós e as esferas superiores, e como é nossa responsabilidade construir esse relacionamento, Dias da Cruz também trabalha o processo de fala, como a fala auxilia o ser a se curar. Além desse encontro íntimo com o Pai, é apropriado que nós tenhamos alguns companheiros queridos que nos entendem, que nos confortam, que nos aceitam da forma como somos, para que sirvam de confidentes. Nós necessitamos desses companheiros que sirvam como o ombro amigo que nos conforta e nos consola nos momentos difíceis. Aquele que a gente tem total confiança de falar algo, ele não reproduz para as outras pessoas. Temos total confiança que o que vai ser dito também, mesmo que seja algo muito difícil de ser dito, a pessoa vai te acolher com carinho, com afetividade. Por isso dispomos atualmente na moderna psicanálise da psicologia do desabafo, a necessidade do desabafo, de não ficar como aquelas bombas relógios, né? Que nem uma panela de pressão. Vai gás por dentro sem liberação até que explode um dia. A necessidade do desabafo, da fala. Muitas vezes nós falamos do processo de reclamação dentro da casa espírita. É claro que a reclamação de forma ostensiva sempre é algo doentio,
mas muitas vezes a reclamação, a lamúria junto a um amigo querido num modelo de desabafo, porque eu não estou aguentando mais e está pressionando por dentro, é um recurso terapêutico que permite o ser esvaziar-se para continuar sua caminhada. Nós temos que aprender a ler as nossas dificuldades e as nossas possibilidades de evolução, sabendo o que fazer em cada momento da nossa vida, né? Psicologia do desabafo como medicação regeneradora. A confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental e o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas pensamento no amparo ao cérebro enfermiço, né? Então, a confissão do paciente libera cargas tóxicas, né, resíduos internos que têm que ser liberados para gerar espaço para coisas novas e boas. É a catarse, né? Você fala para que você se libere daquele conteúdo e possa ter um piso de trabalho menos aprisionado, menos sufocado, né? Então vamos lá. O cultivo então das emoções, que o Dias da Cruz fala. A necessidade de cultivarmos as nossas emoções. A necessidade de olhar para dentro, eu expresso muitas vezes a raiva de uma forma descontrolada, ensaiando a cólera, quebrando as coisas, agredindo as criaturas. Meus estados de tristeza chegam a um ponto de uma depressão profunda, em que eu não quero sair de casa, eu não amo a vida. As minhas dificuldades no campo, seja dessas expressões ou mesmo das expressões que a gente considera também só serem positivas, como dizer, alegria exagerada, muitas vezes fere as criaturas que estão do meu lado. Então eu tenho que olhar por dentro de mim e tentar entender como eu funciono. Na luta humana, verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais. As complicações emocionais são ganchos para as afinidades espirituais. Eu tenho um interior, como diz o Emmanuel, viciado e perverso, eu abro as portas para que eu me vincule a pessoas com o mesmo tipo de comportamento ou pensamento. Como eu falei, se eu sou vaidoso, eu me vinculo com vaidosos. Se eu sou orgulhoso, com orgulhosos. Se eu sou ciumento, com espíritos ciumentos. E aí, o ciúme que eu tenho é amplificado pelos espíritos desencarnados. O ciúmes é meu. E a obrigação de eu cultivar esses ciúmes para se tornar numa outra energia, liberar essas dificuldades. Mas enquanto eu não libero isso, os espíritos na mesma faixa mental me estimulam para que esse ciúme seja cada vez mais ampliado, atrapalhando a minha existência. E aí o cuidado que a gente tem que ter no cultivo das nossas emoções. Reeducando a nós mesmos. Se eu já olho para dentro de mim e vejo que eu tenho emoções perturbadas, emoções que me travam a vida, emoções que me geram cargas dificultosas nos meus relacionamentos, o que é a projeção? Eu já aprendo a olhar para dentro de mim e eu entendo então que é a hora de reeducação. Como tudo na vida, nós trabalhamos muito o plano da inteligência, né? A inteligência que se projeta na leitura dos livros, a coisa mais racional. Mas não trabalhamos de uma forma mais intensa uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual. É a hora de olhar também para esses fatores e como esses fatores auxiliam na caminhada. Então, a reeducação de nós mesmos, da Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja o controle. As emoções, na leitura do Livro dos Espíritos, se assemelham às paixões. As paixões são como corcéis, né? Na leitura do Livro dos Espíritos. Os corcéis têm que ser domados, domesticados. E aí a domesticação de um corcel, de um cavalo selvagem, se dá muitas vezes liberando ele um pouquinho para ele dar uma corrida, para ele dar uma cansada, mas muitas vezes você tem que puxar para que ele possa parar. Você também pode direcionar para um lado ou para o outro. Assim você domestica esse grande corcel indomado dentro de todos nós.
Eu muitas vezes tenho que saber a hora de parar e a hora de seguir em frente. Eu não posso travar e fingir que eu não tenho raiva. Eu não posso olhar para dentro de mim e puxar o freio de determinada forma que eu entendo que eu não passo por essas dificuldades. Eu tenho que saber me expressar a minha raiva num formato de indignação de um jeito correto, sem magoar as pessoas. Eu tenho que saber expressar a meu egoísmo de certa forma que não seja tão destrutivo para o meu entorno. E aí nós vamos entender que é como se fosse uma transformação da alquimia medieval, né? Eu pego um elemento menos nobre e transformo num elemento mais nobre. Eu pego vaidade e transformo numa estima boa de alguém que se ama. Eu pego a construção da cobiça e me transformo numa energia produtiva de querer conquistar algo diferente para minha vida. Eu transformo a energia da raiva numa energia, numa atividade consciente de construção dentro do mundo. E aí eu vou estar reeducando essas minhas emoções. Não mais o corcel que se lança de forma desordenada, machucando a mim e as pessoas que estão no meu entorno. Mas agora uma construção consciente de um ser que se dispõe a se transformar num homem de bem no futuro, no dizer do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. Então, avaliação inicial, entender que tem expressa determinadas emoções, muitas vezes de forma doentia e desequilibrada. Uma avaliação a respeito da própria emotividade para identificar se a mesma se encontra embotada. Eu finjo que eu não tenho. Né? Eu tenho, todo mundo visualiza, o André é raivoso, o André é raivoso, o André é raivoso. E aí se pergunta pra mim, você tem raiva, André? Não, nunca tive, eu sou tranquilo. Né? Então cada vez mais nós temos que criar uma lente interna de saber reconhecer o que eu tenho. E entender que isso é passageiro, que eu vou transformar isso em outra coisa. Né? Se encontra embotada, exaltada, né? Eu me coloco de uma forma intensa, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Então, autoconhecimento. É justo examinar-se, primeiro, como se reage diante de si próprio. Como eu reajo comigo mesmo nessas emoções descontroladas? Eu entro num estado de tristeza muito fácil por causa das adversidades da vida? Eu sinto uma tensão, um desejo de ficar aprisionado quando acontecem esses fatores pandêmicos que a gente está vendo aí, de ficar isolado mesmo em casa, e eu pioro tudo e me isolo de todo mundo. Então eu tenho que ver como eu funciono diante das circunstâncias externas em termos emocionais. Qual a conduta em referência ao próximo? E aí? Eu estimulado na raiva, eu reajo e agrido a pessoa fisicamente? A partir de palavras? A partir de ações? No modo de comportar com o outro, aquele ali eu não chego perto porque ele me incomoda muito. Então é outro fator de leitura para todos nós. De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais? Além de fazer a análise e o reconhecimento, criar uma estratégia de vida, que eu possa entender esses elementos e desenvolver isso no tempo. É aquela proposição do Alcoólicos Anônimos, né? No primeiro momento você evita o bar, você evita os amigos vinculados ao bar, você não chega nem perto. É o primeiro momento, é dizer não ao que me faz mal. Mas após esses primeiros momentos, numa construção de uma estrutura ajustada, eu já me proponho a compreender e a trabalhar num sentido positivo dentro da vida. E aí esses estímulos não mais fazem comigo uma tentação para que eu caia. Nossa estratégia de vida também começa com um padrão de corte, né, de distanciamento. Mas depois vai ajustando, vai construindo um relacionamento mais tranquilo. E aí a gente vai se colocando num piso mais ampliado. Eu coloquei a imagem porque trabalhar com as emoções e reeducar a nós mesmos é ter total controle desse nosso mundo interno. O controle do mundo interno requer prática diária, nos segundos, nas horas, com diversas pessoas, em diversas circunstâncias. Nós temos que criar cada vez mais e treinarmos essa habilidade de estarmos dentro do mundo sem sermos instigados a propósitos inferiores
dentro desse mundo. E aí nós vamos contribuir para que ele cresça. Né? Mas o principal que o Dias da Cruz quer falar é: a prece é necessária e é também fator de tratamento para aqueles que, adoecidos emocionalmente, se vinculam a entidades menos felizes do plano espiritual, entrando sem perceber na faixa das forças inferiores que, a surgirem do nosso passado, nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão. E aí o Dias da Cruz é bem direto. A construção desses relacionamentos é por causa de nosso passado espiritual. Não só em termos de vinculação direta com esses espíritos que estão junto de nós agora, mas também nos nossos equívocos, na construção de sentimentos, emoções e viciações morais no tempo. Eu, nas minhas múltiplas reencarnações, construí um campo de viciações morais. E isso gera um padrão de pega, né, desses espíritos que se sintonizam nessa mesma faixa. Prejuízos dolorosos, processo de obsessão, retardando-nos o progresso. Né? É uma âncora a nos segurar o progresso, por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. Né? Se entram dentro da nossa vida íntima, atrapalham o nosso desenvolvimento. Nossa cruz já pesa determinado ponto. Né? Se nós não conseguimos construir um piso de maior equilíbrio, essas vinculações fazem com que a cruz pese mais ainda e nos atrapalhe na nossa caminhada nesse grande caminho de evolução. A sintonia, então, a partir do pensamento, a necessidade de desvincular aos padrões do meu passado, do homem velho construído nos milênios, e vincularmos a partir de afinidade e sintonia com essa nova proposta, o homem de bem. O homem de bem, uma representação terrena do Cristo. Né? Se a gente for ver lá os itens do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Essa representação terrena do Cristo é um modelo que nós temos que cada vez mais nos aproximar. Ser paciente, ser benevolente, ser compreensivo, tolerante, aprender a amar os inimigos, aprender a perdoar. A caridade, como Jesus trouxe ao planeta Terra, de acordo com o Livro dos Espíritos, é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quanto mais nos aproximamos desse padrão superior, mais nos desvinculamos dos espíritos ditos nossos adversários, porque na realidade são colegas de trabalho. Né? Cada vez mais nos desvinculamos desses adversários e cada vez mais nos vinculamos às esferas maiores. Eu lembro de um exemplo dado pelo Divaldo, da vida dele, que tinha um companheiro que ele chamava que era um máscara de ferro. Né? Ele vestia sempre vestes negras. E era alguém que influenciava negativamente, queria se vincular negativamente com o Divaldo. Por anos e anos de trabalho psicográfico e mesmo no trabalho caritativo, na construção da Mansão do Caminho, esse companheiro se vinculou ao Divaldo, aparecendo em determinados momentos de tristeza e dificuldade dele para tentar estimular ele até o autoextermínio. Mas chega um determinado momento que é abandonada uma criança à porta da Mansão do Caminho. O Divaldo recolhe a criança e, como a casa estava cheia, ele queria dispensar essa criança para outra instituição. E aí a Joana de Ângeles aparece para ele e fala: recolhe a criança. Nesse recolher a criança e tratar a criança da melhor forma dentro da Mansão do Caminho, aparece o companheiro que era o perseguidor de Divaldo e fala para ele que a partir daquele momento ele não ficaria mais vinculado ao Divaldo, que ele tinha entendido que o Divaldo realmente tinha se transformado, que o bebê que foi largado à porta da Mansão do Caminho era a mãe dele de outra existência, e ele viu o carinho, o respeito, a dignidade que esse bebê foi tratado, e por isso ele não tinha mais pega e mesmo dificuldade interna dele para continuar perseguindo o Divaldo. Então nós reconstruímos laços a partir do entendimento mais ampliado do amor. Você viu que o Divaldo recebe a pessoa, o espírito, a criança em casa, muitas vezes na disciplina, porque a Joana precisou aparecer, mas é um começo de projeção de amor. É um começo de construção diferenciada. Antigamente, nem receber nós não receberíamos. Então, a nossa perspectiva, entendendo e participando dentro de uma casa espírita, é de um novo propósito evolucional. Então, uma nova sintonia de pensamento.
Nós temos que sintonizar pensamento com Emmanuel, com André Luiz, com Joana de Ângeles, com Allan Kardec, né? Com os espíritos que auxiliaram na codificação, Lázaro, Santo Agostinho, São Luís. Todos eles têm muito a contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. Então a nossa necessidade de nos trabalharmos para sintonizarmos junto a essas criaturas. A mente, onde quer que se manifeste, emite vibrações que são captadas consciente ou inconscientemente, produzindo a inevitável sintonia que lhe corresponde ao teor vibratório. As emissões de desgosto e de vingança, de ressentimento e de ciúme, de amargura e de ódio repercutem no âmago do destinatário, produzindo desgaste, irritação, distonias nervosas, especialmente por causa das suas matrizes morais, que permitem a sincronização e captação das mesmas. Né? Então, onde está o seu tesouro, né? Aí estará o seu coração. Onde eu vinculo o pensamento, eu estou também vinculado em termos de dificuldade ou de facilidade. Né? Mas, além dessas influências espirituais, há os vínculos parasitários. Muitos de nós, no nosso trabalho das emoções desequilibradas, nessa construção milenária, muitas vezes baseada em muitos crimes, muitas animosidades, muitos conflitos, nós temos seres que participam de uma forma mais intensa junto de nós, vinculados, grudados junto a nós. E aí, nesse padrão de parasitismo, também um libertar-se no tempo a partir da terapêutica da prece. Só a terapêutica da prece? Não. A terapêutica da prece auxilia muito. Como eu já falei anteriormente, terapêutica da prece, passe, água fluidificada. Muitas vezes necessidade de nome numa reunião de tratamento espiritual. Necessidade também de ouvir estudos na casa espírita e estudar por conta própria, né, dentro de casa, para que crie um ambiente mental, uma construção interna, um reino interno diferenciado. A construção do reino de Deus se dá dentro do interior das criaturas. São as virtudes conquistadas. É aprender a ter mais paciência, a ter mais tolerância, mais fraternidade, mais solidariedade. Nisso eu coloco tijolos dentro desse grande reino, desse castelo a ser construído dentro de nós, sendo um grande templo que se vincula aos padrões superiores da vida, evitando os vínculos parasitários. E aí o mais interessante, a inimizade tem que se tornar amizade. É a mensagem do livro Paulo Estevão. O livro Paulo de Tarso persegue Estevão e assassina Estevão. E aí, o mais interessante é que as leis da vida requerem para Estevão alguém extremamente espiritualizado que comece a influenciar espiritualmente em termos positivos aquele seu perseguidor. Então Estevão se torna responsável e amigo espiritual mais presente na vida de Paulo de Tarso. E os vínculos parasitários da mesma forma. Nós que agora aprendemos esses valores crísticos de uma forma mais intensa e estamos tentando pôr em prática dentro da vida, agora nós ascendemos e evoluímos um pouco espiritualmente e depois da desvinculação vamos trabalhar junto a essas criaturas de uma forma mais amorosa, mais carinhosa, como professores, como mestres dessas criaturas algum dia. Quantos nas obras de André Luiz reencarnam após estarem parasitas de um ser encarnado como filhos do casal, para serem tratados com carinho e respeito, em outro tipo de leitura emocional para todo esse conjunto. E a técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mentopsíquico baseia-se de maneira invariável na comunhão telepática. E aí esses vínculos parasitários se dá pensamento-pensamento. Não é que está grudado lá fisicamente, né? É vinculação de pensamento. Pensamentos na mesma sintonia, na mesma faixa mental. Comunhão telepática pela qual implantam naqueles que lhe acedem ao domínio as criações mentais perturbadoras. Se há vinculação na mesma faixa de pensamento, há também propósitos inferiores que, vendo que eu estou melhorando, que eu já estou saindo um pouco da faixa mental dele, lançam imagens mentais de forma telepática para que o ser retorne ao padrão anterior.
Aquele ser, muitas vezes, que tem problemas na área da sexualidade, está se libertando desse processo de desequilíbrio na área sexual, e aí, durante o sono físico, há estímulos para que ele retorne ao padrão interior, porque os companheiros vêm buscar ele dentro de casa, desencarnados, ou mesmo influências telepáticas à distância, para que a mente dele continue no mesmo padrão de pensamento. E aí nós vemos que domar não só as más inclinações, mas também esse campo de pensamentos é extremamente difícil. Por isso que nós temos que cada vez mais ter o exercício de observar os nossos pensamentos. Observar como é o padrão dos nossos pensamentos durante o dia. Quais são os estímulos dados externos a nós que geram um padrão específico de pensamento. E aí, quando eu começo a entender os padrões de pensar, do meu pensar durante o dia, mais eu me coloco de uma forma ajustada, porque num terceiro momento eu posso tentar equalizar esses pensamentos, substituindo pensamentos maus por pensamentos bons, utilizando-se da prece nos momentos difíceis, porque eu entendo que está vindo a projeção mental à distância, um pensamento que vem que não é meu, e muitas vezes quer me levar para um processo difícil, e eu já tenho a presença de espírito de parar, pensar, refletir, isso não é meu, e eu fazer uma prece no momento para desvincular desses padrões. Então a terapêutica da prece auxiliando a desplugar, né, essas conexões inferiores, pela qual implanta naqueles que lhe assedem os domínios das criações mentais perturbadoras, capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. É a figura conhecida em termos folclóricos do vampiro, né? O vampiro espiritual. Aquele que parasita as energias físicas, muitas vezes, a grande parte das vezes, desses companheiros desavisados, né? Desses companheiros que não fazem um processo de transformação íntima mais intenso. E aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala do processo de simbiose espiritual. Como nós, muitas vezes, nos perdemos nessa construção do nosso passado e retornamos vinculando as faixas antigas. A simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, pelos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, é uma partilha de existência, de iguais, né? A absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, no estudo edificante e nas virtudes vividas, então, educação, né? Estudo edificante, virtude construída por dentro, prática sincera do bem, lhes ofereçam material para mais amplas meditações. Eu me trabalho, eu me transformo, eu dou exemplo para o mundo. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos, testemunhas, não só desencarnadas, como também as encarnadas. O produto, o fruto que eu dou para a vida é avaliado por essas criaturas. Muitos dizem isso no processo de educação das crianças, dos filhos. Não adianta eu levar o meu filho na evangelização, ele aprender valores sublimados da experiência como espírito no planeta Terra, ele aprender a necessidade do perdão, da compreensão, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade. Ao mesmo tempo, ele chega em casa e o exemplo dos pais é totalmente diferente. O pai mente, o pai fala mal dos outros pelas costas, o pai se coloca de uma forma cobiçosa, o pai e a mãe, né? Os pais se colocam de uma forma muitas vezes agressiva, colérica, violenta. E aí há uma cisão, né? Ele tem um modelo ideal na casa espírita de comportamento, de forma de pensar, as virtudes que devem ser conquistadas para sua alma, e ao mesmo tempo eles veem a dificuldade dentro de casa. É adquirir uma postura hipócrita dentro de casa, construindo uma máscara que eu sou bom já antes do tempo, e não mostrar quem eu sou de verdade para o meu filho, não. Cada vez mais se colocar como alguém que está tentando se transformar, de boa vontade. Entender a mensagem e trabalhar uma prática diferenciada e mesmo explicar para o seu filho, eu agora realmente eu sei a importância dessa virtude, mas eu não tenho condição de trabalhar ela. Estou tentando, melhorei muito desde que eu era criança,
mas ainda não é algo que as pessoas vejam e achem que eu seja um ser virtuoso. Eu estou a caminho da renovação. A sinceridade, a autenticidade são fatores fundamentais dentro da família. Por isso que essas construções, cada vez mais dentro de casa, tendem-se a se tornar mais harmônicas, mais equilibradas, quando eu tenho boa vontade para me transformar. Não estou pronto, mas estou querendo transformar, né? A renovação mental também do trabalho do Dias da Cruz. Então, o Dias da Cruz começa falando da terapêutica da prece como prevenção e tratamento. Depois começa a falar que o primeiro movimento de um ser que se desequilibra e cria vinculações espirituais negativas são as emoções desequilibradas. Dentro dessas emoções desequilibradas é a criação de vínculos espirituais, o problema das obsessões e dos parasitismos espirituais, que são fatores mais ampliados de sofrimento para o ser. E aí um outro remédio que a ferramenta da prece permite também, a renovação mental. Tanto que na 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dá a dica, né? Antes de dormir, fazer a construção da sua contabilidade moral, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Além disso, faz uma prece. Faz uma prece pedindo para o seu bom amigo espiritual que, se você estiver iludido enquanto pensar que você fez o bem, mas na realidade você fez o mal, ele possa, no plano espiritual, durante o sono, me orientar. Então aí eu me entrego, né, a uma dinâmica de construção nova, de educação moral. E aí a renovação moral. Então a ferramenta, a instrumentação da prece permite que eu entre num processo de renovação mental, né? A fonte dentro de nós vai mudando a água, águas sujas, muitas vezes apodrecidas, vão tornando agora águas mais limpas, que permitem que nós possamos nos dessedentar nessa fonte. Atentos assim a psicogênese desses casos de desarmonia espiritual. Então, a gênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação consciente ou inconsciente das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que se nos associam à experiência cotidiana, recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Quando eu faço uma prece, eu me abro ao auxílio. Os amigos espirituais, vendo a nossa receptividade, implantam em nós, né, novas ideias, reconforto, consolo, para a continuidade no nosso desenvolvimento dentro desse planeta. Quando fechamos o pensamento e ficamos circulando nesses pensamentos viciosos, a tendência é que não saiamos de forma nenhuma, né? E ainda atraiamos os seres desencarnados menos equilibrados. Mas quando eu me coloco de determinada forma que quero me abrir a esses padrões novos, aí a renovação, né? O homem novo, os padrões novos chegam para que eu possa implementar dentro da vida. O alimento divino, então. Então a prece serve como um grande alimento divino, trocando, como eu falei, água antiga em água nova, transformando esse interior, muitas vezes pesado, cristalizado no tempo, em um grande, agora com elementos novos que permitam que eu possa evoluir mais tranquilo, né? Alimento divino, então. Quando alguém ora, enternece-se na blandícia da comunhão com Deus, experimentando renovação íntima e paz. A prece, então, permite renovação íntima e paz. A oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar, né? Orar é como abrir aqueles sulcos de aragem, né? Quando a pessoa vai fazer a plantação. A semente cai no sulco, naquela marca colocada na terra, e permite que ela seja coberta depois para que a planta possa surgir. Então, orar é como arar, é como abrir brechas internas nossas para que o novo entre. É produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Orar
é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energias restauradoras. Quem ora, enternece-se e vitaliza. Então, é uma abertura consciente do ser para o auxílio das esferas superiores, que faz uma recomposição em termos de equilíbrio e de saúde real para todos nós. Para isso, eu acho que essa figura representa muito bem: o ser que ora tem que ser humilde. O ser que ora tem que saber também alguém necessitado de auxílio. Porque aquele que se completa, aquele orgulhoso que acha que eu mesmo construo dentro da minha vida e tudo que vai vir para mim é eu que construí, esse não constrói um piso de humildade, de entendimento que a vida, o plano superior nos oferta novas oportunidades e possibilidades de evolução a cada segundo da nossa vida. Cabe a nós abrirmos o olhar e trilharmos esse trabalho diferenciado dentro da existência. A terapêutica da alma também é algo que o Dias da Cruz fala também. Assim sendo, em qualquer emergência na tarefa assistencial em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece. Em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal: orai uns pelos outros, além da prece por nós mesmos, a prece intercessória, a prece por aqueles que passam por dificuldades, a prece por aqueles que não têm condição de fazer uma prece, por estarem desequilibrados ou mesmo inabilitados fisicamente, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Aquele ser que faz uma prece intercessória para o auxílio de alguém em tremenda dificuldade, exercita o amor, exercita a abertura do seu plano de sensibilidade para que os espíritos amigos invistam para que ele possa cada vez mais aprender a amar de uma forma maior. E aí, para a gente finalizar, um ajuste então do amor. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. É necessário orientar as nossas atividades no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando os nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. Então, o Eustáquio, no livro Instruções Psicofônicas, de uma forma bem clara: trabalhe o seu mundo interno. Trabalhando o seu mundo interno, sintonize com as esferas superiores. Faça sempre e abra sempre um canal de comunicação para a conquista da saúde real. A saúde real parte do espírito equilibrado, do espírito ajustado, não pronto ainda. O completista é aquele que, não pronto, se lança dentro da vida fazendo o melhor possível. Que nós possamos sair dessa existência afirmando isso. Eu vim ao planeta Terra construir na personalidade do André algo que fosse produtivo para a minha evolução espiritual. Chegando ao mundo espiritual, me preparo para novas experiências, entendendo que a construção do progresso é infinito para nós, as criaturas criadas por Deus. Mas, quiçá, chegaremos a um padrão de espíritos puros, contribuindo melhor para toda a estrutura universal. Então, o trabalho de hoje foi esse de nossa sensibilização para adotarmos a prece como um preventivo de doenças emocionais, doenças espirituais, doenças, mesmo a construção das doenças físicas. E aí, preventivo dessas dificuldades e, ao mesmo tempo, também tratamento das dificuldades já implantadas. Se eu estou vinculado a espíritos desequilibrados, é que a construção partiu de mim mesmo. E aí, olharmos para esses seres como irmãos em caminhada, e nessa caminhada, nós que agora estamos tendo a oportunidade de aprender coisas novas, como reencarnação, a necessidade do amor, que possamos não só
nos separarmos em termos de vinculação, de ter pensamentos negativos, mas também que possamos voltar junto a essas criaturas como instrutores. Porque a lei da vida pede para todos nós o grande trabalho da solidariedade. Os melhores auxiliam os piores. Né? Os piores, em termos, né, vão se desenvolvendo, vão auxiliando os de baixo. E nessa grande comunhão em conjunto, nós um dia nos tornaremos uma grande família universal, que vai ter como tônica e síntese o amor. O amor como nós entendemos, o amor como nós achamos que deva ser? Não. O amor como o Pai Criador colocou, o amor representado por Jesus dentro desse planeta, o amor a todas as criaturas, o amor em todas as circunstâncias, o amor que se lança de forma desapegada, que anda várias milhas, que perdoa, que compreende, que tolera, que aceita. E aí, nós nos melhorando, melhoramos a vida. Fica como exercício espiritual para todos nós. Prece durante a manhã, para agradecer a bondade de estarmos ainda mais um dia no planeta Terra, tentando fazer diferente. Na hora do sono físico, pedindo ao nosso amigo espiritual nos acolha lá do outro lado da vida, para que possamos também aprender ou trabalhar do outro lado de lá. Também possamos, nos momentos de dificuldade, termos o clique intuitivo. É hora de fazer uma prece. É hora de me desvincular desses padrões do mundo. É hora de ascender a grande montanha da elevação espiritual por alguns segundos e recolher elementos mais puros para o meu trabalho junto ao planeta Terra. Entendendo esse recurso terapêutico da prece e utilizando de forma prática na vida, nós nos orientaremos de outro jeito dentro dessa caminhada. Esse é o recado que eu trouxe para vocês, que vocês possam assimilar e trabalhar de forma prática, guardando sempre a paz, o amor, a alegria e a harmonia junto aos corações.